continuar então com o livro Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual Emmanuel, e pertence à coleção Fonte Viva. Vamos para o capítulo 19, que se intitula Na Propaganda. Portanto, eu fiz um pequeno resumo do prefácio, eu sei que temos apresentado vários capítulos, mas é só para relembrar. Portanto, o objetivo deste livro é, podemos lê-lo do primeiro capítulo até ao final, ou então, aleatoriamente, abrir uma página e ler, porque são mensagens curtas e às vezes trazem a mensagem que nós precisamos. Pronto, no prefácio do livro, Emmanuel apresenta uma introdução aos ensinamentos espirituais que serão abordados ao longo do livro. Destaca a importância de procurar compreender e ver os ensinamentos de Jesus Cristo de forma prática e cotidiana, enfatizando que o Evangelho é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Portanto, muitos destes textos são pequenas frases do Evangelho que depois são esmiuçadas e são analisadas. Emmanuel explica que o título do livro remete a uma das declarações mais importantes de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Este trecho é visto como um convite para cada indivíduo trilhar o seu caminho de evolução, procurando sempre a verdade e a vida espiritual plena, conforme os princípios cristãos. Emmanuel ressalta que o Evangelho é um manual para a vida diária, oferecendo diretrizes que ajudam a humanidade a superar os desafios morais e espirituais. Encoraja os leitores a aprofundar o seu entendimento dos ensinamentos de Cristo, não apenas por meio de estudo, mas também pela aplicação prática no cotidiano. Portanto, todos estes textos têm uma componente prática que nos servem para o nosso dia-a-dia. Emmanuel enfatiza a necessidade de cada um encontrar a verdade dentro de si mesmo, cultivando valores como a humildade, a caridade e o amor ao próximo. Através do autoconhecimento e da reforma íntima, cada pessoa pode alcançar uma compreensão mais profunda do propósito da vida e do papel que desempenha na jornada evolutiva. Portanto, vamos agora para o texto do capítulo 12. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Jesus, em Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem o elevado significado deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor, indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores. Portanto, esta mudança tem que ser interior. É reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras das palavras sem exemplos identificantes. Não é só a mensagem, é também o conteúdo da sua mensagem e a aplicação prática. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Pronto, isto é o texto do capítulo 12. Agora vamos ver a análise praticamente quase frase a frase. Jesus alerta os seus discípulos sobre a importância de não se deixarem enganar por aqueles que dizem saber onde encontrá-lo, mas não praticam as suas verdadeiras lições. A mensagem é clara. A verdadeira busca espiritual é interna e não deve ser baseada em falsas promessas. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem incerteza ou indecisão. Jesus oferece orientações claras para que os seus seguidores não se desviem do verdadeiro caminho
enfatizando a importância da prática e do exemplo. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor, é indispensável mostrá-lo na própria exemplificação. Não basta um discurso bonito, é preciso uma aplicação prática desse discurso. O verdadeiro cristão deve demonstrar as lições do Cristo através das suas ações. Allan Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, questiona sobre o modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade. E a resposta foi dada de forma clara e apenas numa palavra: Jesus. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus, mas é necessário encontrar o Cristo no santuário interior. A verdadeira prática cristã é mostrar Jesus através de exemplos práticos na vida cotidiana. Portanto, temos que procurar dentro de nós primeiro o Cristo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec questiona o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Portanto, nós temos que perceber quem é que nós somos para podermos mudar. De outra maneira, não conseguimos. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Não basta mudar de religião, é preciso encontrar Jesus no coração e na prática diária do bem. Portanto, não adianta andarmos a mudar de religião se o nosso interior não for alterado e a nossa atitude também. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, questiona sobre a definição de caridade conforme Jesus a entendia. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. A mudança de religião pode ser acompanhada por uma transformação interior verdadeira, ou não. Portanto, depende sempre de nós. Na Gênese, no capítulo 15, ou a Gênese do capítulo 15, fala sobre a importância da transformação moral e da regeneração da humanidade como fundamentos da verdadeira fé. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. A verdadeira fé e prática cristã começam dentro de cada um, na busca pelo aperfeiçoamento pessoal e moral. Na pergunta 919A, em O Livro dos Espíritos, São Luís complementa a resposta dizendo que conhecer-se a si mesmo é, portanto, o primeiro passo da sabedoria. Cristianizar a vida é reformá-la para o bem, no âmbito particular. É através da transformação interior e das ações diárias que se demonstra a verdadeira vivência cristã. Não é por palavras, portanto, é por ações. Na Gênese, portanto, a Gênese destaca a necessidade da reforma íntima como condição para o progresso espiritual e a verdadeira prática do cristianismo. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A palavra sem exemplo não tem valor no verdadeiro ensinamento cristão. Portanto, não basta dizer, é preciso fazer. No Livro dos Espíritos, na pergunta 642, questiona-se: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? E a resposta é que é necessário fazer o bem no limite das forças, pois cada um responderá por todo o mal que resultou do bem que não fez. Portanto, é importante esta questão. O proselitismo representa a busca de novas religiões pelos crentes. A preocupação do proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O verdadeiro cristão deve-se focar nas suas ações e não apenas nas palavras. Reparem que todos os seguidores estão de olhos vendados. Portanto, temos que abrir os nossos olhos e não seguir cegamente alguém. A Gênese alerta contra os falsos profetas e a necessidade de discernimento para reconhecer a verdadeira espiritualidade.
O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. A verdadeira prática cristã exige esforço e sinceridade de propósito. Na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre o sinal mais característico da verdadeira transformação moral. E a resposta é a seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É difícil revelar os propósitos de Deus na própria vida. Isso requer autoconhecimento, reflexão e dedicação constante à prática do bem. A verdadeira fé é demonstrada nas pequenas ações do dia a dia, conforme orientações encontradas no livro A Gênese. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou que ninguém seguisse os pregoeiros que apenas dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Portanto, o exemplo é mais importante do que as palavras. A prática do bem deve preceder o ensino, como destacado no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, onde se afirma a necessidade de fazer o bem no limite das forças. A importância de ensinar pelo exemplo, conforme Jesus recomendou. Os ensinamentos cristãos ganham força e credibilidade quando acompanhados por ações concretas e positivas. A Gênese reforça que os verdadeiros seguidores de Jesus são reconhecidos pelas suas obras e não pelas palavras. Jesus recomendou não seguir pregadores que apenas dizem onde encontrar Deus. A verdadeira fé encontra-se na prática diária dos ensinamentos de Cristo e na busca pelo aperfeiçoamento moral. Conclusões. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec enfatiza a busca interior e a prática do bem como caminhos para a verdadeira evolução espiritual. O ensinamento de que a transformação deve ocorrer no íntimo de cada um ecoa com as palavras de Emmanuel, destacando a necessidade de conhecer-se a si mesmo e praticar a caridade. Portanto, não nos iludirmos com palavras bonitas e dar o exemplo. Na Gênese, Allan Kardec destaca a transformação interna e a verdadeira fé como pilares da evolução espiritual. A verdadeira prática do cristianismo está na reforma íntima e na exemplificação dos ensinamentos de Jesus, alertando contra os falsos profetas e a superficialidade religiosa. Pronto, e com isto termino a minha apresentação. Portanto,